Elaine, Oi, Tia primeiro Araci. você. Eu gostaria de pedir se você poderia explicar o que é ah, o processo reencarnatório compulsório. O processo reencarnatório compulsório são as almas com dificuldades, com problemas de ordem geral, morais e espirituais. Então, ela não fica numa colônia, ela não fica num local onde ela possa assim, ser melhorada, ajudada, orientada. De ordem geral, às vezes estão em regiões umbralinas, complicadas, às vezes obsessores, alguma situação assim um pouco mais difícil. E aí os protetores, os orientadores, o preparam para uma posição reencarnatória. Então ele vem para a família, para não ficar no mundo dos espíritos, ficando lá por muito tempo. Então, isso é uma reencarnação compulsória. Ele não escolhe, ele não decide, ele não se prepara, ele não se organiza. Tudo isso é feito pelos espíritos protetores. Certo, Elaine? Certo. Araci, e pode-se dizer que pessoas com problemas mentais seja uma reencarnação compulsória? Nem Tem sempre. algo a ver? Não, nem sempre. Porque o problema mental é que nosso perispírito fica congestionado de fluidos, de energias, de formas de pensamento negativas. E na formação do corpo físico, nós trazemos as informações que a gente fala DNA, ou que estejam no nosso perispírito, e aí ela vem formar. Onde tem aquelas manchas escuras, enegrecidas, ou de ódio, ou no coração, ou no ouvido, seja no que for, né? Vai trazer a lesão. A lesão vem porque na formação do corpo físico, o perispírito, que deveria formar um corpo perfeito, ele tem manchas. E essas manchas é que dão a dificuldade reencarnatória. Mas nem sempre o é, ok? Saulo, boa noite, Saulo. Eu li eu ouvi, na verdade, o audiolivro dos Guardiões do Karma e eu comecei a entender a mais o trabalho dos Exus e da Pombagira e me deu um sentimento de gratidão por eles, mas não foi por isso exatamente que eu quis falar. Eu ultimamente, na quinta-feira passada, que eu não pude participar, eu eu comecei a sentir umas lembranças dessa existência mesmo, me cutucando a cabeça e me dando enjoo. Eu tenho que continuar fazendo a bacia para tentar limpar. Eu não sei. Isso já tem durado desde a quinta-feira. Aí eu só quis perguntar como é que eu poderia fazer, porque já está se alongando e parece que os pensamentos pioram. Você precisa orar, chamar o seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, abrir a regeneração, a consolação e pedir que venham te auxiliar. Porque às vezes são espíritos até familiares e até entes queridos que, ao desencarnarem, levaram consigo a dor de cabeça, o mal-estar, a dor no coração, as lembranças ainda muito forte no perispírito. Então, eles vêm em busca de socorro. É necessário prestar-lhe o socorro. Tá? E desmagnetizar, quer dizer, higienizar o perispírito seu, Saulo, o corpo espiritual das toxinas. Você autolimpar-se, auto-higienizar-se como um autopasse. É um autopasse. A higienização mental é como um autopasse.
nós retiramos de nós, da aura espiritual, do corpo espiritual, ao nosso redor, na nossa casa, os fluidos doentios. É necessário ser feito isso, para que nós tenhamos saúde, paz e equilíbrio. É necessário, é fundamental que nós tenhamos o equilíbrio físico e mental. E quem faz o equilíbrio físico e mental é o próprio médium. Somos nós que, ao cuidar de nós, nós fazemos o nosso equilíbrio. Isso é importante. Ok, Saulo? Ore e trabalhe por você. Muito obrigado. Boa noite, Araci. Boa Boa noite, Eli. noite. Boa noite, grupo. Eu tive pensando em algumas coisas e eu queria que você me falasse, existe alguma coisa fora da doutrina espírita que não seja um avanço moral? Porque dentro da pouca coisa que eu li da literatura, eu não consigo fugir disso. E você sempre traz a questão dos mandamentos, dos mandamentos, dos mandamentos. Então, eu tenho a sensação de que a gente lê, fora lógico que o que dá para ampliar aí com o que a literatura traz, mas a gente acaba chegando nisso que você sempre traz com muita força, né? O que você pensa ser a base disso daí? Isto. Para ensinar, para orientar, nós precisamos colocar a base. Nós não podemos fugir e colocar sonho ou ilusões, porque nós interpretamos de maneira equivocada quando nós falamos amar, né, os nossos irmãos, como a nós mesmos. Na ordem geral, 90% das criaturas, ela não entende isso. O que é amar o seu irmão? Nós não temos uma formação ética e responsável para falar amar. Mas quando eu volto aos 10 mandamentos, e que coloca respeitar seu pai e sua mãe, não matar, não roubar, não levantar o falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, nem o servo, nem a serva, quer dizer, nem o carro, nem a casa, nem o boi, nem o empregado. Então, quando nós colocamos na essência dos 10 mandamentos, então nós conseguimos compreender melhor a nossa atitude. A atitude, que é a mesma coisa, amar ao próximo. Mas o amor ao próximo fica muito aquém. As pessoas falam amar, mas ela não compreende que ela não pode roubar, que ela não pode matar, que ela não pode levantar o falso testemunho, que ela não pode fazer mal ao outro. Então, esse amor, ela fica assim, pensa que é uma suavidade. Amar o próximo, não é. É sério, é grande, é poderoso. Não sei se me fiz compreender, Beatriz. Não, fez sim. E eu tenho uma outra pergunta para você, Sim? que me causa grande curiosidade. Eu já ouvi outros palestrantes espíritas falando, e o lugar de fala da senhora é uma coisa que me encanta, porque ele não me amarra, ele me liberta. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar direito isso daí. Logicamente, eu sei que muitas religiões e outras doutrinas têm dificuldade, têm desacerto, cada um vê de um lado, mas eu gostaria de saber como é que a senhora chegou nisso daí, de conseguir falar sobre o espiritismo, do lugar que a senhora fala. Obviamente, eu sei que a senhora deve ter estudado muito, mas é uma leitura que
transcende alguma coisa que a gente vê em outros palestrantes. Então eu tenho interesse de saber como é que a senhora construiu essa caminhada aí. Essa caminhada ela não foi fácil, porque Hã. tudo nós vamos aprendendo no decorrer da nossa caminhada. Então, a viagem espírita, eu tive vários conflitos doutrinários, vamos colocar assim, porque a doutrina fala uma coisa e os palestrantes falam outra. Os professores falam outra coisa e os livros básicos falam outra coisa. Então, quando eu comecei a estudar, eu encontrei vários conflitos. Conflitos, eu li uma coisa e recebia uma outra informação. Então, eu estudei muito. Estudei muito para que eu pudesse ter uma ideia correta daquilo que eu entendia como doutrina espírita. Então, com várias bases, eu tive que enfrentá-las e colocar como base no meu estudo. Espiritismo não é uma religião, mas todas as crenças podem vir à doutrina espírita, todas as religiões. Porque a doutrina espírita ela vai explicar que nós aceitamos a vida após a morte, a reencarnação, a comunicação dos espíritos, e ela não é uma religião, porque cada uma de nós somos autônomos, somos livres. Livre para receber nosso protetor, para realizar o nosso karma, para cumpri-lo ou não, para fazer o bem ou não, para fazer a caridade ou não. Então, a doutrina espírita, ela nos dá uma liberdade que é a lei de causa e efeito. Nós não somos condicionados a nada. Nós não temos ninguém acima de nós, a não ser nosso anjo guardião, e a nossa responsabilidade. Então, esse foi um ponto. É um ponto ainda bastante desconhecido pela maioria dos espíritas. Porque eles aprenderam, que eu não sei da onde, quer dizer, eu sei também, mas não interessa falar aqui, porque eu estudei. Não sei da onde que eles inventaram que doutrina espírita é uma religião, mas eu sei a base, eu sei por que eles dizem. Bom, esse é um ponto básico, que doutrina não é uma religião. No centro espírita pode entrar todas as pessoas que quiserem. Católicas, evangélicas, místicas, esotéricas, pode entrar todo mundo. E mais ainda, a viagem espírita fala assim, que dentro da sua casa, o católico pode ter as suas imagens, o crente, a tua casa é sua religião. Você pode estar na sua casa da forma que você quiser. Pode ter a santa, pode não ter a santa, pode ter o Buda, pode ter o que você quiser. Esse problema é seu. Você vai ao centro espírita, ele sim é um local neutro. Neutro. O centro espírita. Mas a casa do espírita, ele pode ter a religião que ele quiser. Ele pode ir na religião que ele quiser. Porque o espiritismo não é religião. Mas o senso, nós vamos falar que somos espírita. Porque entra. E nesse senso espírita, vai entrar a Umbanda, o Candomblé, o espiritismo e os místicos e vai ainda. Bom, esse é um ponto. Esse é um ponto pouco falado, e quando a pessoa se torna espírita, aí aquele conflito por causa da imagem da Nossa Senhora, por causa disso, por causa daquilo, porque é um bandista, porque não pode ter o seu preto velho, isso não existe dentro da doutrina espírita. Não existe tecnicamente. Quanto aos protetores, porque é uma questão de visão e de análise. Os consoladores, quase todos são católicos. Joana d'Arc, Lacordaire, Vianney,
É tudo freio, é tudo católico, todos eles, uma grande quantidade deles, acho que mais de 50%, eram católicos, que vieram com as suas manifestações e orientaram, porque eram pessoas justas, nobres, corretas, dignas. Nenhuma vez sequer, como São Luís, Kardec disse assim, você não pode falar aqui porque você é católico. Ou porque você foi um arcebispo, porque isso não existe. Então, o que importa é a alma boa. Não importa se essa alma é um índio, é um caboclo, é preto, é quem ele seja, isso não importa. Mas a hierarquia moral do espírito para orientar e esclarecer. Esse é outro ponto básico na doutrina espírita e que não existe e que a maioria dos oradores, porque eles falam de evangelho e não da doutrina básica. Hoje você vê a maioria dos evangelizadores só fala do evangelho. E a doutrina espírita não é o evangelho. O evangelho, para nós espírita, é para mudar nós, eu e vocês. O evangelho é por espírita ler e saber o caminhar dele. O que ele vai fazer? Qual a postura dele como espírita? Então, o evangelho é uma formação moral do nosso caráter espírita. A hora que eu vou tomar uma atitude, o evangelho é minha regra. O evangelho de Jesus é a minha regra. Então, esse é o meu comportamento cristão. Então, a doutrina espírita é cristã. Por quê? Porque o orientador da doutrina espírita é o nosso grande mestre Jesus. Então, isso é muito importante. Outro ponto básico da doutrina, que o espírita pode estudar. Todas as religiões, todas as seitas, está lá no livro dos Espíritos. Você pode ler todas as religiões, credo, você pode estudar o que você quiser. A doutrina é um meio de você discernir o que é certo e o que é errado. Se ali tem alguma coisa errada que fere a ética, a moral, não é tão bom. Então, você aprende na vida do espírita a avaliar tudo o que ele tem. É certo? Ou é bom ou é ruim? Então, ele avalia. Ele tem como método. Então, o que é o espírita? Os 10 mandamentos. Então, roubar, matar, levantar o falso testemunho, você já vai analisando e já vai peneirando. Já vai fazendo a peneira. Cobiça as coisas dos outros, que é a casa do outro, a mulher do outro, o carro do outro. É um comportamento ético que não é bom. Então, nós passamos a avaliar e peneirar aquilo que é bom e aquilo que não é. Então, a doutrina espírita, ela tem dentro dela a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Então, nós somos iguais perante Deus, indiferentemente da nossa religião. Você pode ter a religião que você quiser. Então, esse é um conflito. Porque quando vem até a mim a pessoa que se diz um bandista, nossa, os espíritas ficam passados da cabeça. Não sei o que tem na cabeça deles. Aí se vem o outro, tá bem. Mas o nosso trabalho é orientar, esclarecer qualquer médium que seja de qualquer religião. Então, se ele vem e ele quer estudar, se ele falar que ele quer Maria Santíssima, é dele. É ele acredita, ele tem fé, que eu seja. Não sou eu que vou mudar a sua crença, nem a sua fé, nem a sua esperança. Eu só vou dizer que os espíritos existem. E ele é médium. E ele é um médium familiar. E a sua família vai vir até ele. Seus amigos, seus inimigos, os doentes, os enfermos.
e ele vai atender a sua família. É isso que é doutrina espírita. Simples assim. E os médiuns têm fluído para curar, para aliviar, para balsamizar, para amparar. Então, isso é doutrina espírita na base. Na base. Então, eu estou aqui para falar sobre a base da doutrina. E sei que as pessoas conflitam comigo por causa disso, mas eu não me preocupo. Por quê? Porque a base doutrinária é esta. Se estudar, a pessoa não conflita comigo. Quem estuda não conflita comigo. Mas as pessoas que vivem do oba-oba, daquilo que eu vi, porque fulano falou, não sei quem, essa pessoa conflita, porque ela não tem a base da doutrina. Não é que eu sou diferente, eu falo a base doutrinária. E isso conflita com um monte de espírita que só fica lendo o Evangelho, não lê a Gênese, não lê o livro dos médiuns, não lê o livro dos espíritos, não lê o que é o espiritismo, não lê a viagem espírita, instruções práticas, não lê, não estuda. Aí ela, porque ela ouviu dizer, aí tudo bem, vamos fazer o quê? Mas vocês estão sendo passados a base da doutrina. Quando vocês crescerem e forem estudar, vocês vão encontrar isso que eu falei para vocês. Está lá dentro, dentro da obra básica da doutrina espírita, ok? Não sei se eu respondi corretamente para vocês. Eu não sei quem me perguntou. Respondeu sim, fui eu, Beatriz, era assim. Ah, sim, Beatriz. Tá ok. Tenho certeza que você vai ser feliz, Beatriz, seguindo o rumo básico, certo? Certo. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Se ninguém for fazer mais uma pergunta, eu vou me atrever a fazer outra. Sim. Eu estou estudando o livro dos médiuns com um grupo. Sim. E eu tive o seguinte questionamento. Se era possível um médium psicografar em casa. E a resposta foi não. Porque o médium, na sua casa, está desamparado. E eu questionei como faria então alguns médiums da história, né? Santa Catarina, que não foi a um centro espírita, era analfabeta e escreveu. Teresa d'Ávila, que são minhas referências, né? Santos. E outras coisas que aconteceram. E daí me disseram que eu falei, é um tipo de missão diferente, porque esses santos, como eu conheço, que têm grandes histórias, estavam sós, mas eu não tive uma resposta. Então, pergunto à senhora, de fato é complicado psicografar em casa? Existe essa solidão? Você tem problema de acesso de algumas pessoas por ser um outro ambiente e não ser um ambiente controlado? Na literatura de André Luiz, dá para perceber bem que existe uma preparação num centro espírita, né? Ou no local antes de um auxílio. E eu gostaria de saber o ponto de vista da senhora referente a isso. Olha, há duas respostas. Nesse seu contexto, eu daria a primeira resposta, que os espíritas dizem não. Por quê? Porque eles não ensinam. Você pode ficar no centro lá 40 anos, fazendo 300.000 cursinho, e eles não vão te ensinar você a orar, a vibrar, o que é fluido bom, como que seu protetor vai cuidar de você, como você vai cuidar da sua casa, como que sua casa você vai manter a paz, a harmonia e o equilíbrio.
Então, se eles não ensinam isso, logicamente, eles vão dizer não, correto. Por quê? Você vai ficar 40 anos lá e eles não vão te ensinar nada, tá bom? Ponto. Bom, eu diria que um médium preparado, com conhecimento de fluidos, conhecimento dos espíritos, que ele tem um conhecimento básico da ação dos espíritos sobre a matéria, da comunicação dos espíritos, que ele tem um estudo, nada o vai impedir, porque ele, com seu anjo guardião, a sua equipe de trabalho, uma pessoa que está preparando a sua casa, organizando a sua casa, organizando a sua espiritualidade, ela poderá, com um médium bem orientado, ele termina o trabalho, ele pode perguntar para o protetor dele: fiz um bom trabalho? Aonde eu errei? Eu posso melhorar? Isso está certo? Então, o protetor vai orientar. Mas um médium que ele não aprende isso, que ele passa 40 anos olhando para as paredes, ele não tem a quem perguntar. Ele desconhece o seu protetor. Ele desconhece que ele pode dialogar e perguntar: é certo, é errado, posso, não posso, devo ou não devo. Então, o que está faltando, no meu entendimento, é o ensino básico. É o ensino básico da doutrina. Enquanto não tivermos o ensino básico da doutrina, a sua simplicidade, aquilo que ela é, o conhecimento de tudo isso, nós vamos encontrar eternas respostas. Médios obsediados, famílias desequilibradas, ok? Por quê? O médium não tem preparo para cuidar do seu lar. O médium não tem preparo para cuidar dele. O médium não tem preparo para cuidar dos seus filhos, que estão reencarnando dentro da sua casa, as almas que vieram compromissadas com ele. Porque o médium, antes de voltar para a Terra, ele sabe quem é os filhos dele. E sabe que vai vir todo aquele povo obsediado, doente, enfermo, caído, combalido. E aí? E aí? E o que a doutrina fez por ele? Ensinou ele a se organizar dentro da sua casa? A sua casa arrumadinha, limpinha, tudo bonitinho? Para as crianças chegar lá, não está um fluido horroroso, ruim, maléfico, onde a criança chora, se desespera, aonde a criança com 4, 5 anos está passada da cabeça, aí vai na escola, não consegue estudar, porque pai e mãe não sabem manter o equilíbrio dentro do lar. Então, a doutrina espírita, hoje, ela é para fora. Ela é enfeite. E aí, quando eu chego e falo assim, ora por você. Médio é responsável por você. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pelo teu filho. Você é responsável pela tua missão. Porque quando você morrer, que você retornar à casa paterna, ninguém vai perguntar para você o que fez o orador, ou o que fez Francisco Cândido Xavier, e que fez que é problema deles. A missão é do Chico, é do Divaldo, é do presidente do centro, a missão é dele. Vai ser perguntado para você o que você fez. O que você fez com a tua missão? Você cumpriu? Você realizou? Você cuidou do teu filho? Você tirou os defeitos dele? Você tirou os obsessores? Você orientou para que você fosse um bom homem, uma boa mulher? Você tirou os espíritos que levaria para a bebida, para o sexo desregrado? Você tirou o desejo de matar, de roubar, de violentar, de agredir, levantar o falso testemunho, de cobiçar as coisas alheias? Não. Missão falida. Missão falida. O médium tem um compromisso com o seu lar. De 1000 e tantos médios, até mais. Vai sair um Chico, gente. Vai sair um Divaldo. Nós somos pequenos. Nós somos família. Família. Esses médios que são grandes, com grandes projetos,
Às vezes ele não tem essa família, tem um compromisso maior. Mas médio, que tem um filhinho, tem um compromisso grande. Médio, que tem meia dúzia de filhinho, Nossa Senhora, Deus que o abençoa. Porque ele vai ter realmente que trabalhar muito. Porque, junto com os nossos filhos, vem os obsessores. E quem são nossos obsessores? Nosso avô, nosso tio, nosso irmão, bisavô, que é a família. O obsessor é família. Anjo da guarda é família. Protetor é família. Então, doutrina espírita é família, com os expoentes de que vem com uma missão maior. Nosso compromisso é pequeno, só que precisa tirar 10. Só que tem que tirar 10. Na hora de morrer, tem que chegar lá com a cara limpa e falar, olha, eu cuidei da minha família, do meu filho, eu fiz o que eu pude. Agora você vai chegar lá e falar, eu cuidei da casa da vizinha, eu cuidei da vida dos outros, eu cuidei do outro. Então, sua missão não foi cumprida. A sua missão não foi cumprida. Porque a casa do vizinho é compromisso dele. A casa de não sei do quem é compromisso dele. É dele, não é nosso. É isso que o médium tem que começar a entender. A minha casa é o meu compromisso. A casa do vizinho é compromisso dele. Quer que ele seja católico, espírita, umbandista, é dele. O que eu posso fazer? Eu posso orientar, esclarecer, dar um caminho, ensinar um caminho a percorrer. Mas ele será aquilo que ele quer. Ele cumprirá ou não a sua missão. E, se você ocupar das obras espíritas, vai falar que nós espíritas somos os que mais adentramos ao mundo dos espíritos falidos. Por quê? Porque nós temos uma visão equivocada, errada, de cuidar da vida dos outros. E aí, você morre, aí vai chegar lá e vai chorar porque você não cumpriu a sua missão. Então, para de cuidar da vida dos outros, para de se intrometer na vida dos outros, tá? Então, aquilo que Kardec fala que nós não somos ledores de sorte, que nós somos isso, por quê? Porque o médium espírita é família, é lar, certo? Espero que vocês tenham entendido a responsabilidade nossa junto à doutrina espírita. Porque para você ser além do médium familiar, você precisa se preparar para a próxima missão, que é subir mais um degrau. Mas a sua experiência será total na sua família. É aí que você vai saber se você é bom ou não. E não é fácil, hein? Família não é fácil. Porque nós voltamos com tudo. Mas hoje eu vou rezar com vocês. Estou com vontade de fazer a prece hoje. Então, fecha os seus olhos. Respira profundamente. Harmoniza o seu corpo. Harmoniza a sua mente. E suba. Vá ao cosmos, às estrelas, ao firmamento. A grandiosidade de Deus. Pai amado, Pai querido, preciso do seu amor, Pai. Preciso das suas partículas, ainda na minha pequenez. Caminho, Senhor, com pouca luz. E preciso dessas partículas para crescer a minha alma, para crescer as minhas virtudes, para crescer a minha inteligência, a minha capacidade, Pai. Permita-me aurir todo o seu amor, Senhor, para poder modificar a mim e modificar ao meu redor. Peço-te, Pai amado, permissão para aurir as energias
cósmicas, Senhor, o éter, as energias astrais, o fluido solar, Senhor. Permita-me que neste momento eu receba, Senhor, toda essa energia eletromagnética da força de atração e repulsão, para que eu possa desmagnetizar, limpar, restaurar, fazer, Senhor, com que todo o meu perispírito absorva toda essa força eletromagnética emanada, Senhor, pela luz solar, na energia da lua, dos espíritos que ali estão, que nos ajudam, do cosmo do infinito, Senhor. E neste momento eu te rogo, Pai amado, permita que eu abra neste momento templo de amor e luz, se abra. Abra, Senhor, e penetre sobre mim, sobre meu lar, sobre a minha família. A luz, Senhor, do seu amor. Toque, transforme, edifique, me ajude a curar o meu lar. Rogo a ti, ó grande Mestre Jesus. Rogo a ti, irmão, companheiro, que venha Jesus e me auxilia. Deixe-me tocar no seu amor. Deixe-me tocar nas suas emanações, nos seus ensinos, ó grande Mestre. Me ensine a ser um cristão, um verdadeiro cristão, que sai e semeia o seu amor. Rogo a ti, ó Maria Santíssima, rogo aos anjos e os arcanjos, rogo aos consoladores, todos aqueles que trabalharam na doutrina espírita, todos aqueles que aparecem, tantos outros, que venham me auxiliar, que venham me amparar, Senhor, todos os consoladores. E rogo carinhosamente à minha equipe de trabalho, Senhor, aos espíritos que me amam, aos espíritos que me protegem, aos espíritos que cuidam e velam de mim. Rogo carinhosamente ao meu anjo da guarda, a toda a minha equipe de trabalho, quer que ela seja católica, evangélica, crente, quer que ela seja, Senhor, da Umbanda, do Candomblé, quer que venha de qualquer crença ou de qualquer religião, que venha, Senhor, meu anjo guardião, meu anjo amigo, meu espírito familiar, responsável por mim. Vem, me auxilia nas provas da vida, me auxilia a me sair melhor do que estou, auxilia-me a crescer, a prosperar, a construir um mundo melhor. E neste momento eu abro, Senhor, abro neste momento a bacia da consolação, da regeneração, da redenção. Abro esse espaço, Senhor, para colocar, Senhor, os fluidos, para restaurar as almas ao meu lado, para todos os espíritos familiares, amigos, inimigos, contrários, todos eles, Senhor. E rogo à minha equipe de trabalho que traga, Senhor, para o meu trabalho de elaboração, que venha, Senhor, os espíritos trabalhadores da terra, do fogo, da água, do ar, dos minerais, e enfim, Senhor, dos vegetais, de todos os reinos, Senhor, aonde eu precisar do fluido, aonde eu precisar da ajuda, da onde quer, Senhor, porque eu sei que um dia eu fui fogo, um dia eu fui água, um dia eu fui vegetal, um dia eu fui reino animal, e um dia, Senhor, aqui estou na condição humana. E peço, Senhor, que toda essa cadeia de trabalho, de hierarquias, de vida, venham me auxiliar. E neste momento eu peço por todos os espíritos que estão na minha aura espiritual, todos os doentes,
caídos, combalidos, aflitivos, doentes. Rogo, Senhor, que a minha equipe de trabalho vai, Senhor, recolhendo todos esses espíritos, levando, Senhor, a essas nossas grandes escolas, grandes laboratórios de fluidos, para modificar e transformar, Senhor, e retirar esses fluidos doentes, os focos de energias malsãs, para tirar o ódio, desmagnetizar o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, a impiedade, a falsidade. Permita-me, Senhor, desintegrar, solver, desmagnetizar a forma pensamento. Essa forma pensamento que me agride, essa energia que me machuca, essa emanação que vem a mim e me deixa dolorida, cansada, doente, enferma. Eu peço, Senhor, que essa luz intensa do Criador, a energia da minha equipe de trabalho, me cure, Senhor. Passe neste momento por todo o meu corpo físico, partícula por partícula, átomo por átomo, célula por célula, e vai retirando, Senhor, as doenças, as toxinas, a enfermidade. Peço que passe no meu perispírito e tire as minhas doenças morais, tire todos os meus erros, as minhas imperfeições, tire de mim a minha falsidade, tire de mim a minha preguiça, a minha ociosidade, quebre o meu orgulho, desintegra, dissolva o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, desintegra tudo isso que eu deixo dentro de mim, cristalizada, endurecida, um orgulho endurecido. A minha alma está presa em mim mesma e eu quero me libertar. Eu quero ser livre. Eu quero caminhar. Quero me libertar das toxinas da minha própria mente, Senhor. Quero me libertar das toxinas, das mentes dos espíritos ao meu redor. Se eu estou compromissada, se é o meu compromisso, eu peço também que neste momento higienize, restaura, tire esse ódio, tire essas raivas, tire essas vinganças, esses ciúmes, as maldades e as perturbações. Passe, Senhor, nos meus filhos, da cabeça aos pés, e vai retirando a imperfeição. Retire esse erro, Senhor. Retire essas maldades. Retire as companhias malsãs. Retire os espíritos que o afastam do estudo, que o afastam do trabalho, que o afastam de um pensamento ético e moral. Afaste meus filhos das más companhias, dos erros, da impostura, das drogas, de toda e qualquer perda moral ou espiritual, Senhor, que vai solvendo as formas, pensamento, que vai solvendo os erros, Senhor. Passe pelos meus filhos, passe, Senhor, por todo o seu corpo, passe pelo corpo espiritual, pela mente, que venha o seu anjo guardião, que venha a sua equipe protetora e proteja, Senhor, os meus filhos. Passe na minha casa, de ponta a ponta, e tire o fluido doentio da minha casa. Tire esse fluido, Senhor, orgulhoso, vaidoso, preguiçoso, sujo. Tira tudo isso da minha casa, que nada fica limpo, que nada fica organizado, tudo fora do lugar, tudo fora desorganizado, Senhor. Tire toda essa preguiça, tire essa sujeira, tire tudo isso da minha casa. Peço para os espíritos que
queime. Queime, Senhor, toda a sujeira, a forma, pensamentos, desejos. Queime, Senhor, a 1000 graus, a 100 graus, a 1000 graus, a 100.000 graus Celsius. Quero chegar nas energias atômicas, Senhor, nas monopartículas e destruir até que não fique nada, que se tornem cinza as formas, pensamentos, os desejos, as maldades. Liberte, Senhor, a mim. Liberte a minha família. Liberte, Senhor, o meu trabalho. Liberte, Senhor, de todas as irradiações negativas do meu trabalho. Faça de mim, Senhor, um trabalhador. Faça de mim que eu possa ser o melhor. Trabalhar, Senhor, ganhar o meu pão de cada dia. Protege no meu trabalho, protege na rua, me protege na calçada, me protege. Que meu anjo da guarda, minha equipe de trabalho, esteja comigo, me protegendo e me amparando, para que eu possa ir e voltar e caminhar, Senhor, sobre a terra, levando a paz, a alegria, a esperança, a felicidade. Peço, Senhor, que passe nas minhas contas, passe nas minhas dívidas, e que eu consiga pagá-las, todas as minhas dívidas, aonde eu tiver uma dívida, que eu possa pagar, tire os empecilhos, as dificuldades, as resistências, toda e qualquer forma pensamento que ela não me deixa caminhar. Tire, Senhor, a maldade, aonde quer que ela esteja. Peço pelo meu lar, peço por tudo aquilo que está em volta de mim, toda a minha responsabilidade familiar, que limpe, Senhor, limpe tudo isso. E peço neste momento que queime tudo isso na consolação, na redenção, na regeneração, e que tudo isso, Senhor, fique em cinza, não sobre nada. E te peço, Pai amado, neste momento, a água, Senhor, a água pura e cristalina, quer as águas do céu, quer as águas da terra, Senhor. Que venha essa água, Senhor, e limpa. Que venha uma água doce, calmante, repousante e pacificadora. Que venham os remédios, as ervas medicinais, as flores, Senhor, os frutos, as sementes. Abençoa, Senhor, que esta água, Senhor, penetre o amor de Deus, o amor de Deus, e possa ir aliviando o amor de Jesus, e vai aliviando o amor dos meus protetores, e vai acalmando, e vai suavizando a minha casa. E acalme, Senhor, meus filhos, meu lar, acalme a minha família, acalme, passe pelos quartos, por toda a minha casa, passa pela minha divisa, toda a divisa da minha casa, Senhor. Não quero nada de ninguém, não quero nenhum ato, não quero nada de ninguém. Cada um que fique com o que é seu. Eu só quero o que é meu, Senhor. Aquilo que me pertence, a minha missão, o meu trabalho, o meu pão de cada dia, meu agasalho, Senhor. A alegria de viver, a alegria de trabalhar, a alegria de construir um mundo melhor. E neste trabalho de amor e luz, eu te rogo-te, Senhor, para encaminhar as colônias espirituais, todos os espíritos que aqui estavam, Senhor, no meu lar, todos os que estavam no meu lar, eu peço neste momento que a minha equipe de trabalho, rogo, Senhor, por todos os consoladores, que me ajude, Senhor, a levar todos eles, não importa quem seja, não importa quem seja, se é um índio, se é um caboclo, se é um preto velho, não importa quem seja o seu protetor,
O importante é o trabalho ao bem. Não importa a forma, não importa o meio, mas o objetivo final. Então, neste momento, peça naquilo que você acredita, que você tenha fé e esperança. E peça a essa equipe amorosa de amor e luz que leve todos os espíritos para as colônias, para os hospitais, para os prontos-socorros, para os educandários, e aqueles que ainda não estão prontos, que ainda não podem ser levados, porque ainda estão densos, pesados, embrutecidos, ainda trazendo dentro de si muitas imperfeições que ainda não podem ser levados para as colônias espirituais. Então eu peço, Senhor, que ainda fique no nosso grande laboratório, na bacia das almas, da regeneração, da redenção, para que nós possamos continuar a fazer essa limpeza, a higienização, desmagnetizando, desestruturando todas as partículas atômicas e subatômicas do pensamento, para higienizar, para limpar e para restaurar. Senhor, rogo-te neste momento que abençoa, Senhor, a minha mediunidade, abençoe o meu lar, abençoa a minha família, faça de mim forte e corajosa para caminhar onde quer que eu esteja. E neste momento, eu encerro meu trabalho de assistência, de caridade e de amor ao próximo, Senhor. Encerro essa tarefa e fecho meu trabalho de assistência espiritual. Volte novamente à luz de Deus. Puxe o amor de Deus. Puxe a energia do Criador. Puxe a energia de Jesus e do seu anjo da guarda. E peça neste momento que você seja auxiliado na sua proposta de vida, na sua dificuldade, nos seus problemas, para que você possa realizá-lo com sabedoria e prudência. Evoque seu protetor e peça um conselho simples para que a resposta possa ser sim ou não. Pergunte dentro desta energia de amor. Pergunte. Agradeça aos seus benfeitores, à sua equipe de trabalho. Agradecemos a todos os benfeitores espirituais. E neste momento eu peço, Senhor, que fluidos curadores, calmantes, repousantes por toda a minha casa, que reine a paz, que reine a harmonia, a alegria e a felicidade. E assim, deste momento em diante, eu encerro meu trabalho de aprendizado, de cura, de aprimoramento sobre mim e sobre a minha família. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Templo de amor e luz, se feche. E neste momento, você está fechando todas as suas atividades espirituais. E que a paz reine sobre cada um de nós.